Convidamos neste momento o Sr. Coronel Vitor de Freitas Carvalho para fazer a abertura do evento. Primeiro eu gostaria de agradecer à equipe do SESC por franquear a opção de usarmos esse espaço aqui, tão bonito, né? Tão agradável. Agradecer ao Sr. Job, né? A pessoa do Sr. Job e a equipe do SESC. Parabenizar aí nossos anfitriões, Coronel Camargo, Coronel Diógenes, né? Coronel Camargo, comandante CBM, Coronel Diógenes, comandante 3º GB, pela iniciativa. Parabéns, é muito importante essa valorização. Agradecer a presença dos demais coronéis e agradecer a todos vocês aí que se manifestaram e aproveitar essa oportunidade, né? Porque hoje nós teremos aqui a palestra de um professor, uma pessoa extremamente gabaritada, conhecida aí nos meios acadêmicos, né? E que faz um trabalho excepcional, levando assim mensagens importantes, e não é de hoje, né? Uma carreira extensa, e ter a oportunidade de passar meia hora, uma hora na presença de uma pessoa como essa, assim, já é muito importante. E a gente fala de valorização, né? A gente está aqui para falar de valorização do policial. E a primeira pessoa que tem que valorizar somos nós, né? Porque todos nós aqui construímos uma carreira, começamos aí uma vida, né? Às vezes com 18 anos a pessoa já está entrando na Polícia Militar, alguns outros mais velhos com 25, 30 anos, mas nós vimos aí uma série de imagens, né? E ontem de manhã eu estava numa solenidade lá no CBI 1, e aí fizemos a entrega de laureas para alguns policiais, e cada uma das laureas, né? Eu faço questão, o pessoal do gabinete aí, a Major Luciana, segunda-feira me veio com uma pasta assim, quando a gente precisa assinar essas laureas? Eu faço questão, pego as laureas, todo moro no interior, todo dia tem uma hora e meia de viagem, pego as laureas e vou lendo. Assino, vou lendo. Assino, vou lendo. E uma das coisas que eu fico mais orgulhoso, quero agradecer também a presença do Anderson, a equipe da MSA que sempre nos apoia. Obrigado, Anderson, pela parceria e pela confiança na equipe aqui também. E vou lendo, né, vou lendo na estrada as histórias, né? Atividades administrativas, atividades operacionais, ocorrências do estado inteiro que chegam para a gente. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por quê? Porque me dá orgulho. Não sou eu que faço, mas eu me sinto parte da equipe. Tudo que a gente faz, né? Estava conversando agora com o pessoal de finanças, falando, vamos comprar IPR e tal. Ele não está nesse momento, ele está especificando ali o equipamento que vai ser comprado, ele não está entrando no incêndio, mas ele está dando condição para aquele policial que vai entrar. Né? Então a gente faz parte de uma equipe que faz tudo isso acontecer. Sozinho a gente não faz. A gente precisa entender muito isso daí, né? O valor que a gente tem dentro da equipe. Cada um aqui, se ele é motorista da viatura, se ele é o comandante da guarnição, se ele é o comandante da prontidão, se ele é o auxiliar da equipe, não tem diferença. Cada um aqui faz a sua função e tem que fazer a função da melhor forma possível. Às vezes o pessoal fala assim, comandante, o senhor não tem horário, pode chegar lá, a hora que quiser. Não, eu que tenho mais horário. Porque o mais recruta aqui, eu tenho certeza que ele espera alguma coisa de mim. Ele não espera que eu fique dormindo até as 10 da manhã. Eu tenho que levantar cedo, tenho que tomar um banho, fazer a barba, pôr minha farda e vir para o trabalho. Porque essa é a minha obrigação. Então, cada um de nós tem a nossa obrigação, que a gente precisa executá-la da melhor forma possível. Mas a gente precisa valorizar tudo isso que a gente conquistou, né?
Tenho certeza que o concurso de cada um de vocês tinha às vezes 20, 30, 40 candidatos por uma vaga. Mas você foi lá e conseguiu passar. Fez a prova, fez os exames, fez o passou. Isso tem um valor muito grande. A carreira que você pode construir, a tranquilidade que você vai ter por ter estabilidade, a possibilidade de ter uma aposentadoria, né? A segurança que você vai dar para sua família, seus filhos. Mas, por incrível que pareça, agora está falando tudo que eu já sei, mas por incrível que pareça, às vezes a gente toma umas atitudes que parece que não valorizam o que a gente conquistou. Sim. A gente estava conversando lá fora, né, estava brincando. Os mais antigos vão lembrar, os mais novos não. Tinha um programa do Silvio Santos, que era Domingo no Parque. E aí colocava o cara dentro de uma cabine, ele não enxergava nada, assim, ficava a plateia lá, ele não enxergava nada, só via a plateia e uma luz vermelha na frente. A hora que acendia a luz, ele tinha que falar sim ou não. Aí o Silvio Santos, muito sacana, falava assim: você quer trocar esse videogame por essa caixinha de fósforo? Acendia a luz vermelha. Ele falava sim! Perdia o brinco do videogame e ganhava a caixinha de fósforo. Aí falava: agora você quer trocar essa caixa de fósforo por essa bicicleta? Acendia a luz vermelha e falava: não! E aí a turma rachava o bico de dar risada. Às vezes ele saía de lá da casinha e ganhava uma caixa de fósforo. E aí, estou falando isso por quê? Porque a gente tem um monte de coisa para valorizar, um monte de conquista na vida, um monte de sonhos e coisa para realizar. E aí você fala assim: você troca tudo isso? O cara fala: sim. Aí eu brinco, né? Tem muitos aí que já ouviram eu conversando. Eu falo assim: tem 3 coisas que o polícia escolhe para dar novidade. 3 coisas. O pessoal da JD, o pessoal da controladoria, se pegar todas as sindicância, PD, IP, tudo, tem 3 coisas lá que bate tudo: arma, moto e amante. A polícia adora. Essas 3 coisas a polícia adora. Né? Os caras aqui tudo bombeiro. Aí abre e compra de arma. Abre e compra de arma. Os polícias querem comprar. Mas por que você quer comprar? Você não vai tirar para treinamento? Não, chefe, aqui tá barato. Aí eu falo o seguinte, né? Você tem algumas escolhas. Você quer comprar arma ou não? Aí o Silvio Santos fala: sim, comprou arma. Se você comprou arma, você vai andar com ela ou não? Aí o cara fala: sim, vou andar com ela, porque é arma de porte, né? Vou pôr na cintura lá, beleza? E aí você está escolhendo. Daqui a pouco, você fala assim: você está na rua, está no bar, vê algum problema lá, vou sacar a arma ou não? Aí o cara saca. Maravilha. E aí ele está escolhendo, ele que escolhe. Aí o problema veio pro lado dele, ou ele foi lá abordar a pessoa: mão pra cabeça, não sei o quê. Aí o cara olhou e veio para cima dele: atira ou não atira? Atira. Então ele teve várias opções para falar sim ou não. E ele foi escolhendo, foi escolhendo. A partir do momento que ele atirou, não é mais ele que escolhe. Aí pode virar um IPM, pode virar um processo, quem vai escolher é o juiz, o promotor, e aí, problema. Aí pode ser que toda essa conquista, todos esses sonhos, essas capacidades de realizar, toda essa segurança, você joga fora. A mesma coisa, eu falo da moto. Por que a moto? Porque todo dia, senhores, essa noite aqui, teve alguém algum bombeiro algum policial, vamos falar, que se queimou, está internado em algum hospital no estado, que se queimou, ou algum que se afogou, ou algum que caiu de uma escada. Eventualmente isso acontece. Eventualmente acontece. Mas não é todo dia. A moto é todo dia. Todo dia. Eu falo com o meu motorista todo dia. Eu acordo de manhã, vou lendo lá as ocorrências de vulto. Aí eu fico: ó, mais um. Essa semana morreram 2. Morreram 2 em acidente de moto.
Sem contar outros que ficaram com lesões temporárias, ou talvez permanentes, porque não sabe o que vai acontecer. De terça para quarta, se eu não me engano, ou de segunda para terça, caíram 4. Um morreu, 2 quebraram a perna e um teve escoriações. Ontem morreu outro, atropelou um cachorro. Atropelou o cachorro, caiu da moto, o caminhão passou em cima. Está interessando muito. E aí toda a conquista que ele tem, todo o sonho, todas as coisas que ele poderia construir, não acontece. Não acontece. Ah, chefe, mas eu preciso economizar na gasolina. Você troca a sua saúde pela gasolina? Ah, chefe, mas eu moro longe. Você pode ir a cavalo, a pé, de bicicleta, de carro, de trem, de busão, de Uber. Você escolhe o meio de locomoção mais perigoso para fazer o deslocamento. Porque olhem só, a polícia militar todo mês promove as suas estatísticas. E a gente se orgulha, por quê? Porque há 30 anos os índices de homicídios no estado vêm caindo. E hoje nós temos no estado de São Paulo índices iguais dos melhores países do mundo. Beleza? A moto é o contrário. Há 30 anos atrás, morriam 6,5 pessoas de moto a cada 100 mil habitantes. 6,5 pessoas morrem por homicídio a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Hoje, isso há 30 anos atrás era mais de 30, né, homicídios. Hoje, morrem 12 pessoas de moto para cada 100 mil habitantes. Dobrou. Só que tem um fator diferente. Quem pode morrer por homicídio? Todos nós aqui podemos morrer por homicídio. Quem pode morrer por acidente de moto aqui? Quem anda de moto? Pode levantar a mão. Só essa turma. Quem não anda não vai morrer. Ou seja, calcular em cima de 100 mil habitantes é errado. Você tem que calcular sobre o público que anda de moto. Se você fizer isso, a estatística vai dizer que a sua probabilidade é muito maior. Certo? E aí o seu sonho vai por água abaixo. Né? E a terceira coisa, que eu não vou me alongar muito, porque o Castanha já está me falando que eu tenho só 3 minutos, já passou 3, é amante. Não vou entrar muito nessa seara, porque senão eu vou ter que pedir para o Cortella voltar outro dia. Mas, meu amigo, isso só dá dor de cabeça. Por quê? Porque o cara, no começo é gostoso, né? No começo é gostoso, é legal, arranjei um namoradinho novo, um namoradinho novo. Só que chega uma hora que se vira um problema. Porque tem a família, e aí tem uma outra família fora, ou uma outra pessoa. Às vezes tem uma família aqui e outra família lá. Isso não dá certo. Vai dar problema. Na pior das hipóteses, se der tudo certo e ele se separar tudo, ele vai perder aquele 1/3. A destina para fulano, ciclano, beltrano, lá tal. E parece que é uma competição, né? O cara quer cada vez ter mais linha lá na elite dele, lá destinando. Então, senhores, valorizem o que vocês conquistaram, valorizem tudo que vocês podem fazer na vida, tá certo? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, oferece para a gente uma situação diferenciada. Todos nós aqui temos condições de evoluir muito na vida, na carreira, dar conforto para as nossas famílias. Então, façam as opções certas, certo? Façam as opções certas e usufruam de tudo que vocês conquistaram. Tá? Muito obrigado. Comandante do Corpo de Bombeiros e Teria, Coronel Vitor, solicito permissão para iniciar o evento. Bom dia a todos, bom dia a todas. Privilégio de aproveitar esse momento aqui, esse fórum, para poder falar um pouquinho, principalmente do pessoal lá do Comando Regional do CBI-2, parabenizar o CBM, figura do Coronel Camargo, pelo evento, toda a organização, obrigado. Falar de boas práticas no CBI-2 é um trabalho orgulho, já vista que a gente é no máximo maestro dos grandes artistas que estão lá, que são os integrantes do CBI-2. E dizer que é uma unidade que fez 3 anos agora, no dia 30 de julho, então é uma unidade de comando muito moderna. A gente recebeu do Coronel Vitor, que foi o primeiro comandante, e a gente quer fazer uma gestão de continuidade lá. E é isso que a gente vai falar para os senhores aqui, de como que isso foi organizado. A princípio,
já dizer que cada um tem um ponto de vista. Esse é o ponto de vista que a gente fez uma consciência situacional no CBI2. Então, a discussão ela leva ao debate, mas não torna as pessoas inimigas. E mede-se o valor de uma força pelo tamanho do desafio a ser enfrentado. Isso são palavras do Coronel Castro, comandante-geral. Isso a gente guardou, e os desafios do CBI2 com os seus irmãos são imensos. Aí, validando isso, Leonardo Boff, né, outro filósofo, cada ponto de vista é vista de um ponto. A gente enxerga o mundo com os pés onde eles pisam ou pisaram. Então, o que nós estamos falando aqui é da realidade do CBI2. O CBI2 ele tem a maior área territorial, 142 mil dos 248 mil quilômetros quadrados. A gente tem cerca de 10 milhões de população, 86, aqui está com 78 estações de bombeiro, mas são 86 para 375 municípios. A gente é o comando e as unidades formado pelo 9º, pelo 13º, pelo 14º e 20º de bombeiros, que atende a maior quantidade de ocorrências no estado de São Paulo. A ocorrência bombeiro, então, é muito maior em razão do efetivo nosso. Tá? E aqui os dados de 2021, os estatísticos tirados, e com menor tempo-resposta, quer dizer, com atendimentos em menos de 20 minutos do estado. Bom, as características da área, os desafios. Das 73 unidades de conservação do estado, 33 está na área do CBI2. Dos 15 municípios que mais têm incidência de incêndio e coberturas vegetais, 10 estão na área do CBI2. E para isso, uma estratégia pioneira foi criada lá no ONU, Ribeirão Preto, o 13º equipamento, que foi o manejo integrado de fogo, que a gente já está realizando desde o ano passado, e o impacto disso hoje, na região de Ribeirão Preto, 24% a menos de ocorrências na área. Nos preocupa muito esse cenário em razão de eventos extremos. Só no ano de 2021, a gente perdeu 7 pessoas em razão de incêndios de 6ª geração. E isso chamou a atenção, a gente fez estudo de caso em cada um desses trabalhos e estamos montando um plano de contingência, haja vista a precariedade do atendimento, inclusive porque somos os coordenadores do Sistema Estadual de Atendimento de Emergências do Estado, tá? E a gente coloca outras forças-vivas sob a nossa coordenação no teatro de operações. Isso tem chamado a atenção, inclusive o trabalho do Capitão Tosi agora no CEAL, que é a dissertação de mestrado dele agora. São as ocorrências todas na área que aconteceram no estado de São Paulo, todas na área do CBI2. Certo? Passando aqui um prazo muito curto. Nossa região tem 141 usinas, agroindústrias, no estado de São Paulo, é o local que mais tem no estado de São Paulo. Dos 11 tipos de polos industriais, nós temos 8 na região do CBI2, tá? E 29 usinas hidrelétricas, que isso fala por si em razão de operações de mergulho de segurança pública, no local que mais tem operação de mergulho de segurança pública no estado. Aquela ocorrência real em Nova Independência, que foram 4 unidades a atender em 29 de agosto de 2019, nosso pessoal atendendo em 20 horas. De consciência situacional, e aí a gente reuniu os gestores da região e materializamos, utilizando uma ferramenta que é o PMS Plano, para entender para onde que a gente ia dentro do planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros para fazer nosso plano de comando. Planejamento estratégico trio, plano de comando trilha, o que a gente vai fazer para fazer frente a essa situação. E aí a gente pegou os pontos que a gente tinha mais governança e começamos a trabalhar neles. Elegemos os pontos de maior governança e começamos a trabalhar neles. Tá? Lembrando que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde quer chegar. E esse foi o nosso objetivo que vai estar no final. Tá? Então, desde centralização do 93, coordenação, priorização, mudança de paradigma do oficial e do graduado de bombeiro, que a gente é formado muitas vezes para ser comandante de emergência e esquece que a gente faz gestão do serviço, que é muito maior, e a gestão da emergência está lá dentro. Então, modelar isso ou remodelar isso é muito complicado. E é isso que nós estamos fazendo.
Tá? Demandas não próprias ou ilegítimas e falta de previsibilidade de recursos. Bom, e aí por onde a gente parte? Toda a estrutura existe para quem faz a hora da verdade. Quem faz a hora da verdade é quem está ligado direto com o nosso cliente, que é a população, que está fora do nosso quartel. Tá? Então, quem está lá próximo é pronta resposta, é a prontidão, é o 93, é a prevenção primária, bombeiro comunitário, bombeiro educador, bombeiro mirim e serviço de segurança contra incêndio. Todo o esforço nosso é para isso aconteça. E melhor, todo o esforço da instituição é para as pessoas que estão nesse trabalho. Não adianta nada ter o melhor centro de formação, ter o melhor material, se na hora de prestar esse serviço não acontece de forma digna ou correta para a nossa população. E aí a gente vai para a pirâmide. Se lá o CBI2 hierarquicamente está no topo, na razão da importância, nós estamos na base. Tá? Quem está no topo de importância são esses serviços. Tudo bem? Essa é a razão e o pensamento que foi imposto lá. Porque quem faz a burocracia de nível de rua é que leva a política pública, a política da instituição é ela que faz acontecer. Então, quem está aqui são os mais importantes nesse cenário. Para isso, como é que a gente modelou isso? A gente fez um painel, um dashboard, um painel de bordo, com vários indicadores, tá? Para entender como está cada unidade, como é que está a prestação do serviço. Fizemos um benchmark, procuramos todas as unidades, cada um falava das boas práticas, consolidamos isso nesse painel de bordo, que foram boas práticas do 9º, do 13º, do 20º GB, tá? Que saíram esses indicadores e que a gente tenta homogeneizar o atendimento. Entender por que no lugar dá certo e em outro lugar não dá certo. Por Pareto, a gente pega os piores cenários e cada um desses indicadores vai trabalhar com reuniões bimestrais e depois visitas nas próprias unidades. Esse é um exemplo que a gente está trabalhando, operacional, que chama a atenção, são as demandas não próprias. Então a gente está fazendo um trabalho forte que já reverteu alguns quadros, tá? De reestruturar as políticas públicas nos municípios que não detêm esse tipo de serviço. Haja vista que não deveriam estar no escopo nosso. A gente está perdendo tempo para fazer o que não é nosso, recurso que é nosso, deixar de capacitar nosso pessoal para fazer uma atividade que não é nossa. Isso tem que ser trabalhado de forma intensa. Haja vista que impacta na formação e na prestação do serviço nosso. E coloca em risco o nosso profissional, isso, a população é o nosso profissional. Então a gente trabalhou com isso, a gente sabe como é que está o cenário, até para movimentações, e onde precisa redimensionar o nosso serviço, o pessoal para onde vai. Então a gente sabe que o 14 ele tem uma deficiência de sargento muito grande e a menor taxa de soldados e cabos. Isso aí, todo dia, mensalmente, é refeito. Vamos lá. A gente tem a taxa de viaturas operando, baixadas em processo de reserva. O importante é que a gente tenta equalizar para que todos fiquem da mesma forma. Vendo as boas práticas, e aí a gente foi buscar a quarteirização, que graças a Deus chegou no interior, que é a autonomia financeira do interior para fazer frente às demandas. Já vista que a gente perdeu uma fonte de recurso importantíssima, que eram as taxas, que impactou sobremaneira no interior. Tá? Então a gente começou a fazer isso para que houvesse essa homogeneização, esse nivelamento das unidades nesse cenário. Bom, também a gente vê parte de captação de recursos alternativos. 3 minutos, eu vou falar. E aí a gente mede as unidades e vê como está o impacto. Painel de segurança contra incêndio. A gente sabe como está cada unidade, qual que é o padrão, e já começou a homogeneizar tudo. Isso aí está disponível para todo mundo. A gente criou a força-tarefa com centros de excelência, cada um encarregado de uma especialidade de bombeiro com treinamentos e rotina de treinamentos. Tá? Essa foi o primeiro emprego operacional, que foi lá na área do GB, aquela ocorrência que tinha 28 bombeiros civis, do curso de formação de bombeiros civis, e 9 morreram lá.
aqui é a bruta das duas botas, né? E o proprietário da curso de formação, ele foi condenado por homicídio culposo, com indenização de 150 mil por pessoa, em razão do quê? Ele é o garantidor. Quem é garantidor, ele responde pelo fato, pelo resultado. Né? Ele foi condenado. Outra operação foi lá no litoral norte, já vista que o GAEC estava com uma estrutura na Turquia, a gente foi mobilizado, foi o maior efetivo que foi lá para o litoral, tá? E a atuação do pessoal com um sistema de mobilização que deu muito certo, que era uma monografia do capitão Ibrahim, lá do 13º GP. Aqui os treinamentos que são feitos tanto para a capacitação do oficial, como dos multiplicadores das suas tarefas, com calendário anual, que é feito. Programa de arregimentação do nosso oficial, saber onde ele tem que pisar para se formar um oficial pleno de bombeiro. Isso leva 3 anos, no mínimo 3 anos para fazer essa formação. E essa aqui é a história da vida dele, onde a gente colocou uma regra que ele tem que alcançar. Tá? Houve a centralização do 93, dos 375 municípios, justamente para fazer a coordenação do sistema de atendimento. Então, os 375 municípios já estão lá no CPI 4, junto ao COBOL nosso, né? E os despachos, justamente para articular essas forças-vivas, que foi feito um trabalho de mapeamento pelo capitão Nascimento, tá? Das forças-vivas de toda a região, para se consolidar, para nos consolidar como coordenador do sistema de atendimento. E tudo isso acontece, tudo isso acontece para que nenhum comandante e nenhum irmão de farda, ao invés de entregar um filho, um pai, um irmão, um namorado, um companheiro, uma esposa, ao invés de entregar para a família, entregue uma bandeira no lugar. Eu espero que ninguém passe por isso. Isso que nos move a trabalhar no CBI2. É melhorar para que isso não aconteça nunca mais. Essas cicatrizes estão na minha. Sargento Delfino, incêndio estrutural lá em Araçatuba, capitão Fugitura e capitão Catena, que morreram também em razão do curso de mergulho. Tá bom? Obrigado a todos. Bom dia a todos. Na transição aí da apresentação, gostaria de exaltar a importância do evento, a importância da presença de todos os senhores e senhoras, a importância da transmissão. Essas mensagens chegarão aí a todo o estado, posteriormente, com o link do YouTube, e todo mundo aqui presente ou assistindo remotamente e posteriormente faz parte aí de um grande bloco, um corpo, que é o Corpo de Bombeiros, cujas atitudes individuais, em grupo, em unidades, desde o pelotão até o grupamento de bombeiros, até o comando regional, somam esforços para que a gente atinja o nosso objetivo maior, que é salvar vidas. Em 12 minutos a gente tem que escolher um tema e vamos exaltar aqui o gerenciamento operacional. Bom, é um modelo, ele é calibrado para o CBM, ele pode ser usado por todo o estado. A calibração, a calibragem aí, no caso, pode ser individualizada. O que é importante para uma região metropolitana ou da capital pode ser que seja menos ou mais importante para qualquer outra região do estado. O que a gente tem em mente é que nós precisamos atentar para a eficiência da escala. A gente precisa garantir que todas as unidades de serviços que nós podemos colocar no ar, essa aplicação seja a mais eficiente possível. Ou seja, no lugar certo e composta pelas pessoas certas. Adequação do QPO. Então, nós temos um trilho, que é o QPO, temos que seguir esse QPO, ele pode mudar, caso sejam colocados assuntos relevantes para que ele se mude, mas ele tem que ser respeitado. Então, resumindo esses 2 primeiros itens, o que a gente via como exemplos práticos, né? Eu tinha uma viatura de incêndio com 4, né? Um socorro de incêndio e salvamento, né? O nosso autobomba com 4 integrantes, numa estação de bombeiro e no mesmo município, na estação do lado, que dista pouco, eu tinha uma outra unidade de serviço, um autobomba viatura
correndo com um sargento e correndo com um soldado. Era só uma viatura passar na estação de bombeiros, colher um dos militares e a gente teria duas unidades de serviço de socorro de incêndio. É um exemplo. Adequação do QPO. Muita gente executando função em local onde não tem essa função. Então foi tudo escaneado e proposto para que a gente fizesse em uma ferramenta só todo esse controle. A distribuição da DGEM, né? Antes da gente conseguir aí um aumento da DGEM substancial, como era feita essa distribuição de DGEM? Era aleatória, era dividida? Será que se a gente dividir tudo na mesma fração, né, com o mesmo denominador, será que a gente está sendo justo? Será que tem uma unidade que está precisando de mais DGEM do que a outra? O quanto a gente completa para ter um atendimento mínimo? Então, tudo isso aqui serve de introdução para que a gente vai mostrar aqui rapidamente, com informações operacionais para o tomador de decisão na hora da ocorrência, quem está fazendo o gerenciamento, o comandante da emergência, em todo e qualquer nível, e uma atualização automática. Então ele não é só um mapa-força, como a gente tinha, que eu recebia e imprimia uma cópia, e ele era a verdade no momento em que foi impresso. Qualquer mudança não estava contemplada. Então agora a gente tem algo que de 1 minuto e 30, mais ou menos, ele é atualizado. Qualquer unidade de serviço que entre ou que saia, que baixe ou que seja composta, ela vai estar constando. E agora a gente vai mostrar o porquê que isso é válido. Como é que a gente compara os níveis operacionais? Como é que eu sei que uma unidade ela tem uma área de um GB, uma área territorial, ela está guarnecida, os riscos estão cobertos e a outra não? Então foram divididos aí alguns níveis operacionais. Então são 6, né? O nível 5 é o maior. Esse nível 5, ele imagine só que, baseado na I-39, naqueles recursos que nós temos que colocar em cada estação de bombeiros, note que, quando eu falo para a população que eu vou colocar uma estação de bombeiros no local, é como se eu pegasse um alfinete e fincasse lá no mapa, lá. Onde ficou aquele alfinete, eu estou dizendo, estou e devo prover incêndio, resgate e salvamento. É isso que eu tenho que fazer. E nós temos dificuldades sérias de efetivo, nós temos dificuldades sérias de expansão, mas a gente não pode perder este propósito. Eu não ofereço meio serviço, eu não posso receber um chamado e falar, olha, aqui a gente não faz resgate, só faz incêndio. Aqui a gente não faz incêndio, só faz resgate. Então essa eficiência operacional é onde a gente tenta buscar nesse modelo aqui de gestão operacional. O nível 5 é tudo aquilo que foi projetado para aquele dimensionamento de força de pronta resposta e força de apoio operacional, ele é completo com o próprio efetivo da unidade. E a DGEM serve de suplemento. Então eu sempre vou trabalhar com mais de 100% daquilo que eu dimensionei. Note, né, que para a gente não tomar decisões antecipadas, né? Quando eu digo que a unidade está 100%, é que ela realmente está fazendo aquilo que ela tem que fazer. Não quer dizer que ela está no seu melhor desempenho. Ela está fazendo aquilo que tem que fazer. Ela está entregando para a população aquilo que ela foi projetada. Quando eu tenho o nível 4, eu consigo atingir o 100% do que ela foi projetada, mas com complemento de DGEM. E aí nós vamos descendo, né? 80% a 90%, 70% a 80%, 65% a 70%, e o nível crítico aqui, né? Aqui é menos de 65%. Do nível 3 para baixo, imagine que algumas unidades elas deixam de ter um serviço de resgate, uma viatura aérea, um serviço de MOB, e de uma forma que o todo se equilibre, mas aquele local ele já está trabalhando com déficit. Mesmo com uma DGEM, esse local já trabalha com déficit. E aí esse nível crítico. Então, imagine o seguinte, cada unidade de serviço, ela tem uma pontuação. E essa pontuação, ela foi colocada justamente para forçar os comandantes territoriais a optarem pela que tem maior pontuação. Eu não vou montar
3 autotanques e deixar um resgate de ser montado. Seria mais ou menos assim. E, querendo ou não, havia casos desse tipo. Porque se a gente não direcionar para a força de pronta-resposta, que seria socorro de incêndio e salvamento e unidade de resgate, outras unidades de serviço elas começam a ser compostas, mas elas são apoio, como o próprio nome diz. Então aqui aqui a gente pegou aqui o primeiro GB, num dos dias, né, um print de tela. Então mostra aqui, ó, basicamente todo GB tem que ter um comando diário, todo GB tem ou teria que ter um autobomba tático, todas as estações de bombeiros deveriam ter autobomba, todas as estações de bombeiros deveriam ter resgate, aquelas que têm o serviço de suporte avançado, MOB, nos locais onde a MOB ela é necessária, né? Local com dificuldade de trânsito e terreno, onde tem que se levar o suporte básico de vida. O apoio d'água, né? 1 CM por GB e 1 AT por sub-GB. E algumas unidades especiais, no local que precisa, que é a necessidade de uma viatura aérea e um ASE. A gente nota aqui que isso aqui é coberto pela DGEM hoje, né? Nesse dia ele estava sendo coberto pela DGEM. E esses espaços que estão em amarelo aqui são aqueles que, mesmo com a DGEM, não conseguimos compor essa força. Então, tudo isso é somado, relacionado ao 100% da unidade. Então, esta unidade aqui ela estava com 80%. Nível operacional, 3, básico. Isso é feito diariamente. E a gente tem a seção, a divisão de operações do CBN, que ela acompanha diariamente todos os níveis operacionais de todas as nossas 8 unidades. Bom, aqui é o acompanhamento. Então, numa única planilha que é atualizada constantemente, que busca dados da fonte, né? Note, né, que nenhum militar nosso ele tem que preencher 2, 3 formulários. Ele compõe as unidades no Copom Online, e automaticamente a planilha ela vai buscar esses dados. E em outras fontes também. Então aqui a gente tem aqui, ó, nível 3, nível 3, nível 2, nível 2, nível 2, nível 5. Então aqui, ó, um exemplo aqui, ó, o 17º GB, ele conseguiu atender aquele mínimo operacional dimensionado de força de pronta-resposta e a DGEM suplementou a expectativa. Então, realmente aqui a DGEM está sendo usada para diminuir a carga de trabalho e diminuir o tempo-resposta. Nesses outros casos aqui, ela só complementa. Tá? Isso aqui é um dia e posso dizer que a gente já pegou no horário de pico mesmo, onde a gente tem a maior quantidade de unidades de serviço compostas. Aqui é um acompanhamento. Então aqui é um exemplo aqui, nós pegamos aqui uma linha de tendência. Esse aqui ele é do 18GB e mostra quando a gente começou a implantar, sem acrescer um efetivo sequer, quantas eram as unidades de serviço que eram compostas e quantas são agora. Então, no período matutino, né, então, tomando tempo, quase todos os dias, por volta das 10 horas da manhã, a gente tem aqui, ele saiu de 65% para 80% com o mesmo efetivo. Caramba, como ele fez isso? Simplesmente ele foi eficiente na escala de serviço, ele não colocou 4, 5 elementos numa viatura em detrimento de formar outra, né, de formar outra unidade de serviço. Nós pontuamos e priorizamos as viaturas de primeiro atendimento, de pronta resposta, o autobomba e o resgate. Isso aí mudou também o efetivo no período noturno. Então, tomando o tempo às 23 horas, em todo o tempo de operação, a gente conseguiu aumentar 10% a oferta, com as mesmas pessoas. Note que as mesmas pessoas que pernoitavam no quartel, né, em prontidão para o atendimento, elas conseguem compor com este controle 10% a mais da força operacional. E o período vespertino, que é o que a gente mais espera, né, onde a gente tem uma das maiores quantidades de ocorrência, a gente também subiu 10% com o tempo às 16 horas. Bom, pessoal, para ser rápido, tudo isso consultado por celular com atualização automática num ambiente inserido e rico em dados. Então aqui
eu tenho o nome do coordenador, dos supervisores com os telefones, tenho o nome dos oficiais de área com os telefones. Se eu precisar ligar para eles, eu ligo, e todo mundo tem acesso operacionalmente para falar numa grande emergência. Eu tenho a quantidade de água que tem em todos os GBs. Nós temos aqui, ó, mapa-força de viaturas em operação, reserva e baixada, e a localização de cada uma. Eu sei que tem um resgate reserva na estação de bombeiros X. Eu sei que tem um autobomba reserva na estação de bombeiros Y. Eu tenho um mapa-força de todo o efetivo, quantificado e com os contatos também. Então, tem o contato de todos os comandantes de unidade de serviço. Se você, comandante, precisar falar com eles, comandante da emergência eu estou falando, porque isso aqui para ser usado numa grande emergência no posto de comando, você consegue contactar com todo mundo. Mapa-força da DGEM para saber onde estão pontuadas as DGEMs, né? Mapa-força do Cobom e CAB com o telefone de todos os cabineiros. Isso automaticamente, a gente não precisa ligar pedindo, não tem uma pessoa responsável, cada um cumpre o seu papel com a sua rotina, e a planilha ela vai buscar todos esses dados. Aqui a gente tem dados, né? Já encerrando aqui, né? Dados para o tomador de decisão. Quando eu tenho que baixar uma viatura, quando eu tenho que colocar uma viatura numa unidade de serviço a mais, o que eu recorro? Então eu tenho a população atendida por aquela estação de bombeiros e as ocorrências atendidas, né, por aquela estação de bombeiros, que ocorreram naquela estação de bombeiros no ano anterior. Note aqui, ó, Sapopemba, 556 mil habitantes. Se fosse um município, seria o 10º do estado. Todos os nossos municípios aqui, eles têm mais de 100 mil habitantes. Dos 78 estações de bombeiros que nós temos, só 4 não têm 100 mil habitantes. Posso dizer que 100 mil habitantes, só tem 81 municípios do estado de São Paulo que tem 100 mil habitantes. Os outros 564 municípios têm menos de 100 mil habitantes. Então, olha a importância de estar pronto, prover uma unidade de serviço a mais que pode salvar vidas. A unidade de água da viatura, se ela está disponível, se ela está em atendimento, os comandantes das unidades de serviço, os telefones dos comandantes, as viaturas baixadas, tudo isso num ambiente só, onde qualquer um pode acessar. Nós temos 22 milhões de habitantes. Nosso trabalho é salvar a maior quantidade de vidas possível. Por isso, essa motivação. A gente só existe para isso, para apagar fogo, salvar vidas de todas as formas, de todos os jeitos aí. E qualquer medida que a gente possa fazer, ela vai agregar e vai nos dar a condição de salvar. Eu gostaria de agradecer aí a divisão operacional, né, pela condução aí do trabalho. Agradeço aí, né, o Tenente Spacassassi, que iniciou esse trabalho, e gostaria de agradecer no mais alto nível aí o Subtenente Hasselmann, se estiver presente aí, tá aí, Hasselmann? Parabéns, Hasselmann. Ele deu vida a esta planilha, ele vai para casa pensando em como agregar mais coisas e deixar uma quantidade de informações rápida e de qualidade para que o comandante da emergência em qualquer ponto do CBM possa tomar uma decisão de qualidade. Então, parabéns, Hasselmann, e muito obrigado por toda a sua dedicação. Senhores, encerrando, eu encerro com isso. Acreditem sempre, fé na missão. A ação de vocês ela é importantíssima. É o carro-chefe número 1. E se vocês olharem o planejamento estratégico da Polícia Militar, do Comando da Polícia Militar, vocês vão ver que o item número 1 lá é a valorização. E isso a gente tem visto no dia a dia. Né? O atual governo, realmente, nosso governador, secretário, Comando Geral, Comando CB, é uma tônica constante nas falas deles, a valorização. O segundo item também é muito simples, a prestação de serviço com qualidade. É a gente se colocar na condição de quem a gente está prestando o serviço. É muito fácil de entender. Resumindo, a gente sempre querer dar o nosso melhor. Somos seres humanos, erramos, é óbvio, mas eu acho que a gente sempre tem que buscar o melhor. Tentar tirar o melhor do que cada um de nós tem. Então, eu acho que a gente sempre tem que mirar a prestação de serviço com qualidade. E para fechar, o alinhamento
ao planejamento estratégico, né? Na condição de comandantes, a gente não pode chegar num local e mudar tudo que vem sendo feito, né? A gente às vezes faz algum ajuste para alguma aresta, o que é planejado foi estudado, né? Os dois comandantes apresentaram aqui uma série de exemplos de planejamento estratégico, tanto o Coronel Milton como o Coronel Camargo, né? Quem chega, quem vem, tem que dar continuidade nisso. É óbvio, o que não está legal, o que não está dando certo, a gente muda, a gente ajusta, né? A gente nem sempre acerta de primeira. Mas é importantíssimo a gente ter esse alinhamento. E sempre com ética, moral e transparência. Eu acho que são 3 palavras importantíssimas que a gente pode usar no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja no convívio familiar, seja no local de estudos. São palavras importantes que a gente tem que ter no nosso dia a dia, tá? E para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizar todo o efetivo, né? Tudo que está sendo feito aqui. Parabéns, Camargo, Diógenes, toda a equipe de vocês, tá? Pela organização e pela iniciativa, né? Eu sei que não é a única, não é a primeira, vão haver outras, mas é importantíssimo a troca de conhecimento, né? Esse benching que está sendo feito aqui é importantíssimo. Cada vez que a gente se reúne, né, num bate-papo de café, a gente aprende alguma coisa, sempre. E eu sempre falo isso também, né? A gente tem diversas oportunidades na instituição, são vários cursos, estágios, aperfeiçoamentos que a gente tem. E por pior que seja a aula, às vezes o instrutor pode não estar num dia legal, são N fatores, né, para quem está aqui na frente falando. Mas a gente sempre aproveita alguma coisa, sempre. E essa reunião aqui, com certeza, muita coisa vai ser e está sendo aproveitada. Então, aproveitem ao máximo, extraiam o máximo do que as pessoas têm de melhor. Tá bom? Muito obrigado e excelente dia a todos. Inicialmente, agradecer ao Coronel Camargo pela organização do evento e dizer a todos que é uma honra poder compartilhar com vocês a nossa experiência lá no CBI 3 e falar um pouquinho do próprio CBI 3 e dos nossos desafios. Bom, já foi falado aqui pelos outros comandos regionais, né? Então a história do CBI é recente. Estamos há 3 anos nesse processo de sedimentação dos comandos regionais, uma importante estratégia do Comando do Corpo de Bombeiros para dar força a cada região. Existe um comando regional e o papel do comando regional é justamente fazer a coordenação estratégica das unidades operacionais envolvidas, otimizando aí o emprego territorial, atendendo a nossa finalidade da missão de salvar vidas. CBI 3 é formado pelo 6º GB, 11GB e GB-MAR. Então é o CBI que tem o menor número de unidades operacionais, mas tem unidades operacionais com atividades bem distintas entre si. A nossa área de atuação, né, envolve Baixada Santista, Litoral Sul, Vale do Ribeira, Litoral Norte e Vale do Paraíba. E aqui existe uma diversidade de riscos específicos. Porto de Santos, Polo Petroquímico de Cubatão, o Rio Vale do Ribeira, o Rio Ribeira do Iguape, Polo Industriais no Vale do Paraíba, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, diversas rodovias. Quais são os incidentes específicos, né? As ocorrências específicas? Acidentes nas rodovias, podendo envolver produto perigoso. E aí eu dou o único exemplo do Porto de Santos, que provoca o deslocamento de 12 mil caminhões por dia.
com destino ao Porto de Santos. Serra do Mar e Serra da Mantiqueira foi alvo aí de deslizamentos. 2020 em Santos, São Vicente e Guarujá, e mais recentemente em 2023 São Sebastião. Incêndios em polos industriais e na própria área portuária aquela questão das grandes ocorrências. A Lemoa e Local Frio, como exemplos mais recentes que nós tivemos. Então, uma área bem diversa em termos de ocorrências. Cerca de 1.400 bombeiros, 300 viaturas e 93 embarcações. As operações mais relevantes que nós fazemos: destaque para a atividade única de salvamento marítimo do Corpo de Bombeiros, com a Operação Praia Segura, realizada pelo GBMAR. No qual aproveito aqui até para fazer uma pausa, cumprimentar o comandante do GBMAR, Tenente Coronel Maurício, pelo aniversário, na data de hoje. Operações relevantes, né? Incêndio em cobertura vegetal, corta-fogo, justamente ali a Serra da Mantiqueira, com área de maior incidência. Operação Inverno, região de Campos de Jordão. Operação Romero, por causa da cidade de Aparecida. E a Operação Verão, que engloba toda a Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul. Desafios. Elenquei alguns, só em razão da exiguidade do tempo. Um desafio é integrar as forças vivas que atuam no terreno, né? O conceito de interoperabilidade das forças territoriais, com os teatros de operações. Isso a gente viu o exemplo na ocorrência de São Sebastião, o apoio lá que o governador, o secretário, o comando da instituição e o governador conseguiu junto às Forças Armadas. Foi fundamental para o sucesso do emprego territorial do Corpo de Bombeiros na ocorrência e a integração dos PANs, né? PAN Porto, PAN Cubatão, PAN Guarujá, PAN Vale do Ribeira, na região do Vale do Paraíba, os RINEis. A integração das forças vivas é fundamental para o sucesso da nossa operação. Então, esse é um primeiro desafio, a gente conseguir cada vez mais otimizar todas as forças vivas para ter o sucesso na missão de salvar vidas. Nesse papel de integração, eu destaco aqui o nosso papel de coordenador estadual das emergências. Esse é o papel protagonista do Corpo de Bombeiros. Destaco também que tem a ver uma foto de ônibus no meio da apresentação. Não sei. Brincadeira. Esse é um problema que a gente está enfrentando. A eletrificação da nossa frota. Então a gente está passando por um processo de eletrificação da nossa frota. Isso vai trazer desafios para o Corpo de Bombeiros da forma de atuação ao combate ao incêndio em veículos com esse tipo de fonte de alimentação. Então a gente já vê, acredito que a maioria já viu alguns vídeos de incêndios em ônibus elétricos eletrificados e que o Corpo de Bombeiros ainda estuda a melhor forma de aproximação. Aqui eu destaquei essa foto porque o São José dos Campos é uma cidade que está passando pela eletrificação da sua frota de ônibus. E aí a gente vê motos, carros e assim por diante. E a gente tem uma diferença aqui no Brasil que outros países não têm. E que o crime organizado costuma fazer com isso? Aumenta ainda mais o nosso risco. O outro desafio é o plano de expansão. No CBI 3, destaca aqui o 6º e o 11GB. O 6º GB a gente está finalizando com o município de Mongaguá, para depois inaugurar lá na segunda fase em Praia Grande.
E o 11GB a gente cumpriu a primeira etapa e a maior dificuldade do plano de expansão é justamente o efetivo. Existem dois grandes desafios com relação ao efetivo. O primeiro é o completamento do efetivo, né? A Polícia Militar tem quase 20% de claros e a gente tem a dificuldade de recompor esses efetivos. Vamos aproveitar agora com o governador Tarcísio uma gestão para a gente conseguir completar os nossos efetivos. Para a região da Baixada, em especial, todo mundo deve estar acompanhando os últimos eventos. Em falas recentes do governador Tarcísio, em razão dessa adversidade, foi começado a possibilidade de expansão do QPO para a região da Baixada Santista. Então, havendo a possibilidade de expansão do QPO, e aí já não estou falando em completamente efetivo, estou falando disso, o que eu trouxe para compartilhar com vocês é a nossa questão das contratações do guarda-vida por tempo determinado. Então, a gente tem a questão do trabalho do GBMAR, de prevenção ao afogamento. Nesse contexto, a gente tem a sazonalidade e um grande fluxo de banhistas no período da temporada, de dezembro a março, que a gente precisa suprir esse serviço de proteção ao banhista de alguma forma. A estratégia pensada desde 2013 foi contratações temporárias. E essas contratações temporárias vêm surtindo efeito de conseguir reduzir os índices de morte por afogamento. As nossas dificuldades nesse contexto. A gente tem, comparando a operação pré-segura 21-22 para 22-23, a gente tem um aumento do número de veículos, ou seja, mais pessoas visitando as nossas praias. Nós tivemos no GBMAR uma redução do efetivo fixado e com a questão de não conseguir completar. Então, o nosso efetivo existente, ele vem apresentando uma redução. E isso ficou muito claro quando eu comparo a operação pré-segura 21-22 para 22-23. Eu tive quase 30% de mortes por afogamento em setores protegidos e quase 100% em setores não protegidos. Então, saí de 31 mortes para 55 mortes de uma operação para outra. Aqui a estratégia é ter mais pessoas, mais guarda-vidas, para ter mais setores protegidos. Aliás, há uma comunicação estratégica mais efetiva daquele banhista que não quer seguir a orientação e vai para o local não protegido. Então, aqui é uma ação de comunicação estratégica e aumento da presença do guarda-vida. Essas contratações temporárias, a gente tem duas formas. Uma contratação, a remuneração está com valor defasado e o atrativo para esse público, potencial candidato para esse tipo de emprego, não ficou interessado por atividade. A estratégia que nós adotamos para esse ano que iniciou lá com o Coronel Costa, viu? Até aproveito o momento para agradecer, Coronel Costa. A gente está aumentando em 50% o valor dessa contratação temporária para ver se a gente consegue suprir. Isso sai de um patamar de investimento em despesa de pessoal de 2,5 bilhões para 5,5 milhões. Mas cada morte por afogamento representa, em média, R$200 mil de prejuízo para a sociedade. E como caso de sucesso que eu trago até para finalizar minha apresentação, foi um trabalho realizado pelo Coronel Luciano, que expandiu, além das divisas do CBI-3, que foi o trabalho de placas em trilhas, que facilita muito o trabalho de busca de pessoas perdidas ou feridas em locais de trilha. E aqui eu tenho a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira como exemplo, e o apoio do Comando de Aviação, que
e muitas vezes minimiza bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros, que às vezes tem que deslocar 3 dias para chegar no local, e tendo condições de voo, prontamente a gente consegue dar um atendimento a esse tipo de ocorrência de bombeiro. Por fim, gostaria de agradecer a todo o efetivo, 1.400 homens e mulheres do CBI-3, pelos todos os serviços prestados, todos vocês nas suas missões. Obrigado.